E retomando então o nosso OAB Cidadania e falando ainda sobre prova, vestibular, exame de ordem, concurso público, quais os cuidados? Nós vamos falar um pouquinho com o psicólogo Dr. Laerte Leite, que vai contar um pouquinho de toda essa preparação psicológica em dia de prova. Dr. Laerte, o candidato tem que se preparar psicologicamente para o dia da prova? Afinal de contas, a ansiedade é um ponto marcante no resultado, não é? Quais os cuidados? Primeiro, que existe todo um clima em torno da prova da OAB, que ela reprova muito. Então as pessoas já entram com medo de ser reprovado. Então a primeira coisa é a pessoa entender que como ela conseguir estudar dentro do padrão adequado de aprendizagem, ela aumenta a chance. Na medida que ela não tem bons hábitos de estudo, não tem uma história boa no curso de Direito, as possibilidades vão diminuindo. Quanto melhor o curso de Direito, maior chance dela entrar para a OAB. Então vamos só deixar um alerta, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Não. O segredo é a preparação. Levar a faculdade de forma responsável. Estudar durante todos os anos e o resultado, ó, com certeza Sim. vai ser positivo, não é, doutor Laerte? Não tenha dúvida. Quem estudou bem, quem gosta de Direito, estudou por prazer, fez um bom estágio, a chance dele passar aumenta muito. É que são muitos cursos de Direito e nós sabemos que nem todos qualificam a pessoa. Aí nós vamos enriquecer primeiro os cursinhos que preparam para a OAB. Quer dizer, já se acredita que a universidade não prepara. Pois é. Aí vamos enriquecer os donos de cursinho, porque aí a pessoa vai fazer o cursinho achando que é o cursinho que vai dar condição. Mas se ele não tem o pendor para o Direito, se ele não estudou, se ele não tem conhecimentos complementares, ele vai ser reprovado. Agora, doutor Laerte, pensando em qualquer vestibular, vai fazer o vestibular agora ou então já está prestando um concurso público para a magistratura, para o Ministério Público, para delegado ou qualquer outro concurso na área da saúde e assim por diante. Qual é a preparação que esse candidato precisa ter para um dia de prova? Afinal de contas, é um dia especial na vida dele. É um dia especial e é um dia que exige um preparo psicológico e físico muito bom. Quer dizer, não vale a pena estudar 24 horas antes, não deve ser estudado. Deve ser um dia para relaxar, para conversar, para bater papo, para dormir bem. Então aquele candidato que acha que vai fazer milagre nas 24 horas que antecede a prova, não. O milagre não funciona. Os cursinhos fazem essa antipedagogia. Como é que o cara vai fazer uma maratona de 42 quilômetros e no sábado ele vai andar 20 quilômetros? Como é que ele vai fazer essa maratona depois? Não vai aguentar. Não vai. O cérebro requer predisposição, um bom sono, uma alimentação correta e 24 horas a gente não pensar em estudo, a deixar o cérebro preparado para passar por essa maratona, que é uma maratona. Eu sempre fiquei impressionada, doutor Laerte, com aqueles candidatos que ficam na porta do concurso com a Constituição lendo, né? Como se fosse possível aprender tudo naquela hora. Então, esse segredo não é bom, essa medida não é boa. Agora, qual a alimentação correta? O que ele deve se alimentar nesse dia que antecede, no dia da prova? Quais os cuidados quanto à alimentação, doutor Laerte? A primeira alimentação é o cérebro, ter dormido pelo menos 8 horas no dia anterior. Olha, fundamental. Agora não vai tomar remédio para dormir, né? Senão dá tudo errado. Esse sono não vale. Esse do remédio a pessoa acorda doente. Então não adianta. Então não vai pensar bem na hora da prova. Não, tem que aprender a relaxar, respirar, ter um sono tranquilo, saber que ele está alimentando o seu cérebro e está se preparando para a prova. Então essa é a primeira alimentação. Agora a segunda é o café da manhã, que tem que ser uma alimentação leve. Não dá para comer um churrasco, comer uma carne gorda, uma feijoada. Comer logo uma linguiça logo cedo, né, Laerte? Não vai ficar bem na prova, né? É uma alimentação leve, frutas, uma vitamina, um biscoito, porque ele vai estar alimentado e ele vai ter condições físicas também. O candidato que está fisicamente e psicologicamente preparado, se ele teve um bom curso superior, se ele fez um bom curso de Direito, um bom estágio, a chance dele passar é muito grande. Pois é, então acho que são importantes esses cuidados, né, doutor Laerte? Sim. Agora, se alguém da família vai junto, ficar batendo papo, a pessoa relaxa, não tem como você saber alguma coisa antes, porque cansa o cérebro, quer dizer, ele já começa a fazer a prova horas antes.
Quando chega na hora da prova, o cérebro está cansado. É mais ou menos como queimar a largada, né, doutor Laerte? Isso mesmo. Não vale a pena, não é? Não vale a pena de jeito Agora, nenhum. uma outra dica importante. A gente sabe que muitas vezes o vestibular, ou até a prova de concurso, ou até o exame da OAB, ele demanda muitas horas do candidato ali, concentrado, se preparando, prestando atenção em cada uma das questões, respondendo cada uma. Aí eu lhe pergunto, isso também demanda uma preparação física, porque muitas pessoas não conseguem ficar tantas horas ali sentados, tantas horas em concentração. Então, isso também demanda preparação do candidato. E qual é a sugestão dessa preparação no período que antecede a prova? Eu digo, não às 24 horas, eu digo um ano antes, 6 meses antes. Qual a preparação em termos de condicionamento físico realmente e a concentração para ficar tanto tempo fazendo prova? A verdadeira preparação começa na escola. Seja lá a escola do primário, de primeira a quarta, quando a criança vai adquirindo o hábito de estudar sozinha. Quando a mãe incentiva que ela saiba fazer sozinha os exercícios dela, os desenhos dela, essa criança vai adquirindo autoconfiança. Nós estamos numa época de professor particular, de aula de retorno, de compensação. A retirada da autonomia vai tirando dessa a autonomia. criança. Aí não se consegue estudar sozinho. Veja o quanto essa dica é importante e quantos pais não têm consciência dessa responsabilidade, não é? Deixar o filho construir só. E digo isso porque tenho filhos pequenos, doutor Laerte, e fico sempre refletindo, né? O quanto nós estamos, às vezes, extrapolando a nossa seara e causando danos futuros. Então, Sim. é muito importante tomar esse cuidado, né? Em deixar ele caminhar com as próprias pernas, errar e acertar, claro, de forma monitorada, de forma orientada, mas essa construção da autonomia é fundamental, não é? É fundamental, porque a gente observa hoje no ensino médio, já tem a aula isolada. O aluno faz cursinho e ainda vai fazer isolada, quer dizer, é como se ele não soubesse buscar informação. Alguém tem que estar dando a informação para ele. Não, e várias vezes, né, Pois Laerte? é. Ele não pode ser uma vez só, tem que ser Pois várias é. vezes a mesma informação, não é? Quer dizer, cria-se no estudante o sentimento de incapacidade de buscar informação. Hoje você tem na internet muito mais do que um cursinho pode oferecer, mas ele não sabe buscar informação. Agora, doutor Laerte, a gente percebe que na preparação para o vestibular, eu acho que principalmente para o vestibular, você tem as escolas que intensificam os estudos e a quantidade de aulas e a preparação desse candidato. Então, tem aula, tem simulado, tem reforço, tem aquele monte de aula. Aí o aluno não se contenta com isso e ainda vai se matricular nas isoladas. Aí isolada disso, isolada daqui, isolada. Aí eu lhe pergunto, qual é o horário que ele vai estudar? Afinal de contas, não adianta ficar despejando aquele monte de informação se ele não consolidar. Não é importante essa consolidação do conhecimento, doutor Laerte? Olha, colégio, que era um cursinho e virou colégio, eles não têm a preocupação com a formação do aluno. Então, a este de informação, quanto mais informação dá, mais a família acha que isso que vai promover o aluno. Não é isso que vai promover. Ele tem que ter tido uma boa base, ele tem que ter uma boa linguagem, ele tem que saber falar. A criança não lê mais. Ninguém lê mais. O WhatsApp agora impediu que lesse. Então, não dá tempo, né, doutor Laerte? E depois ele sai da escola, ele vai fazer isolada, ele não tem atividade física adequada, que é o que pesa bastante, porque a tal da endorfina, essa substância que nos dá alegria de viver, ela só é fabricada quando a gente faz uma atividade física com prazer. Ah, importante essa dica, né, doutor Laerte? Muito Pois é. importante essa informação. Quem não tem atividade física tende à depressão. Nós temos uma quantidade imensa de jovens com depressão, que Então, vivem jovem... sentados o tempo inteiro, coitados. Sai da sala de aula e vai ficar sentada no WhatsApp. E o lazer ainda é o videogame, Ainda é pior ainda. para completar o desastre. Desastre. Na verdade, doutor Laerte, então é importante essa dica, né? Vejam quantas informações. Não adianta querer recuperar seus anos de estudo na véspera da prova. Isso não vai funcionar. A primeira providência é deixar seu cérebro descansar. Caso contrário, você estará queimando a largada. Então, essa é uma dica muito importante. Alimentação de forma adequada. No dia da prova não é o dia de comer feijoada. Então, você precisa se alimentar com uma alimentação leve, porque senão seu organismo vai gastar todas as suas energias para digerir esse alimento. Então, vai prejudicar o seu raciocínio. Então é muito importante isso. E mais do que isso, o importante é a formação de todo esse estudante desde a sua infância. Então a responsabilidade dos pais em dar essa autonomia, em deixar com que seu filho caminhe com as próprias pernas. Isso faz parte da construção de toda a personalidade dele, inclusive da preparação para o dia da prova. Então isso faz parte de toda uma construção e é a responsabilidade de todos nós. Então é muito importante essa consciência. E ainda
ainda mais uma dica: atividade física, isso é indispensável. Não só por causa da prova, não só para a prova, mas para evitar a depressão. E eu acho que esse é um ponto importante, quer dizer, para os jovens, o segredo é atividade física. Nós estamos com mais da metade da população alagoana acima do peso. Mais da metade. Quem anda na rua como eu, vê isso a olhos vistos, as pessoas obesas, cada vez mais obesas na rua. Isso é uma alimentação inadequada e vida sedentária. Olha o resultado. A criança começa a comer biscoito em vez de comer uma fruta. Né? Tá tudo errado, né, Tá tudo errado. Então, quem está nos ouvindo deve prestar atenção nisso. Não transforme o seu filho numa maquininha de ter conhecimento, porque isso não vai resolver. Ele pode até ter uma quantidade de informação muito grande, principalmente na prova OAB, onde ele tem que tomar decisões na hora de ele olhar um caso e estudar uma situação. Quer dizer, se ele não tiver essa garantia interna, não vai passar. E como dizem os adolescentes hoje, se não cuidar bem, vai bugar no dia da prova, né? Vai dar tudo errado. Portanto, essa preparação é fundamental. Então, atividade física para manter sua estabilidade emocional e até a qualidade de vida, reduzindo o peso e tudo mais. Então, todos esses cuidados são importantíssimos para que você colha todos os resultados positivos. E torcer para que a prova dê tudo certo, né? Então, Laerte, gostaria de agradecer a sua presença aqui. Obrigada pelas informações. Bom, e acompanhe agora, então, a nossa agenda de cursos da Escola Superior da Advocacia. Afinal de contas, capacitação é fundamental para que você consiga superar as dificuldades e os desafios do dia a dia no desenvolvimento da sua profissão. Então, acompanhe toda a nossa agenda de curso e você venha participar, fundamental para que você desenvolva bem o seu trabalho. Aguardamos você! O mês de fevereiro está recheado de oportunidades de capacitação e reciclagem para estudantes de Direito e advogados. Do dia 13 ao dia 16, tem curso telepresencial com o tema A Reforma Previdenciária, Aspectos Pontuais. As aulas têm por objetivo o estudo das propostas de reforma previdenciária, inclusive do regime próprio de previdência social, abrangendo os servidores públicos da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Do dia 20 ao dia 23, outro curso telepresencial ganha destaque na Escola Superior de Advocacia. O curso, com a temática Ações de Locação e o novo CPC, objetiva preparar o advogado para o exercício efetivo da advocacia na área de locação, em especial no que se refere às repercussões do novo CPC nas demandas judiciais locatícias. As inscrições custam R$ 20 para advogados adimplentes. Demais advogados e estudantes pagam R$ 30 nos cursos. Todas as aulas são ofertadas através de parceria da ESA com a Associação dos Advogados de São Paulo, a Escola Nacional de Advocacia e o Conselho Federal da OAB. Para realizar a inscrição, advogados ou estudantes devem se dirigir à sede da ESA na OAB Alagoas, em Jacarecica. Mais informações nos telefones 3023 7180 ou 99309 6637. Prerrogativa, pauta número 1 da OAB Alagoas. Não porque é uma garantia do advogado ou um direito do advogado, mas acima de tudo, porque é uma garantia do cidadão. É a certeza de que o seu direito será defendido na plenitude, que a justiça será perseguida a cada momento no exercício de sua profissão. Então é muito importante que essas prerrogativas sejam respeitadas. E a OAB Alagoas vem apresentando vários avanços no exercício e na defesa das prerrogativas dos advogados. Acompanhe a retrospectiva de 2016 e vejam o que aconteceu na seccional defendendo as prerrogativas dos advogados. Respeito às prerrogativas. Esse é um dos pilares da OAB Alagoas. E na atual gestão, o trabalho para garantir que os direitos da advocacia não sejam violados é constante, merecendo uma atenção ainda maior da instituição.
Com mais uma ação pioneira, Alagoas foi a primeira seccional da OAB que criou a Diretoria e a Procuradoria de Prerrogativas, que ocupam um espaço estratégico na OAB, atuando em várias frentes de defesa das prerrogativas nas diversas áreas de atuação, além das campanhas de conscientização e relação institucional com demais órgãos. Uma das propostas da gestão para 2016 foi a Blitz das Prerrogativas, com o objetivo de ouvir advogados e servidores sobre os problemas que são enfrentados diariamente. A OAB visitou o Tribunal Regional do Trabalho, o Fórum da Capital e realizou a Blitz em Arapiraca e Palmeira dos Índios. Também como ferramenta de apoio aos advogados, a diretoria implantou o Plantão das Prerrogativas, com um grupo de advogados que estão atentos às denúncias de violações. A partir deste canal, várias denúncias chegaram à instituição. Casos como agressões de advogados por militares e desrespeito às prerrogativas no judiciário ou órgãos administrativos. O Conselho Estadual de Segurança também foi acionado para apurar as denúncias contra policiais militares acusados de agressões. A OAB celebrou a aprovação na Câmara dos Deputados de uma das mais importantes conquistas da advocacia brasileira, a penalização do desrespeito às prerrogativas dos advogados, e agora aguarda a discussão do projeto no Senado Federal. E para falar mais um pouquinho de prerrogativas, veja o nosso Minuto Prerrogativas de hoje. O Minuto Prerrogativa de hoje trata sobre uma grande vitória para os advogados brasileiros, que foi a aprovação e promulgação da Lei 11.767 de 2008, que veio para alterar a redação do artigo 7º, inciso 2º do Estatuto da Ordem, que ela trata sobre a inviolabilidade do escritório ou local de trabalho, bem como os instrumentos de trabalhos, correspondências, sejam elas eletrônicas, telemáticas, telefônicas ou qualquer outro documento que esteja correlacionado ao exercício da advocacia. Bom também frisar o parágrafo 6º, que trata sobre a quebra da inviolabilidade, que ela existirá quando houver indícios de materialidade de crime praticado pelo advogado, cabendo ao juiz competente expedir mandado de busca e apreensão, que deverá ser cumprido na presença de um representante da OAB. Não existindo respeito a todas essas hipóteses, você, advogado alagoano, entre em contato com a Diretoria de Prerrogativas, que ela estará sempre atenta e disposta para resguardar a sua prerrogativa. E se você ainda não participou, chegou a hora. Corra, encaminhe a sua dúvida. O nosso Tira Dúvidas vem resolvendo vários problemas dos nossos cidadãos e da nossa sociedade. Falando de consumidor, de aposentadoria, direito de família, saúde, mulher e todos os temas que interessam a toda a sociedade. Se você está com uma dúvida, encaminhe para as nossas redes sociais e para o nosso site. Venha participar do nosso Tira Dúvidas. E o Tira Dúvida de hoje tem mais novidades. Acompanhe o nosso quadro. A entrega do meu imóvel está atrasada e eu não quero mais o imóvel. Como devo proceder? Em caso de distrato de imóvel, o consumidor ele pode estar em duas situações. Se ele tiver sem condições financeiras para continuar a arcar com o imóvel, com aquele contrato que ele assumiu junto à construtora, ele pode solicitar esse distrato da construtora e ele vai ter o dinheiro de volta da mesma forma como ele pagou. Ou seja, se ele pagou parcelado, ele vai receber esse dinheiro parcelado e devidamente corrigido. Tem a construtora o direito de reter um percentual que vai de 10% a 15% do valor efetivamente pago por esse consumidor. Já no caso de atraso da construtora e ele deseja romper esse contrato por culpa exclusiva da construtora, aí sim ele terá a devolução integral do dinheiro devidamente aplicado, integra a construtora, devidamente corrigido.
Bom, e para mais novidades, você precisa acompanhar a nossa rede social. OAB Alagoas no Facebook, no Twitter, no Instagram e no nosso site. Lá nós lançamos todas as atividades da OAB Alagoas, o que está acontecendo e o que está por vir. Você precisa acompanhar estas novidades. Bom, se você não baixou ainda o nosso aplicativo, corra! OAB Alagoas, OAB em suas mãos. Coloque lá no seu celular, aproximação com a sociedade e o advogado cada vez mais facilitada. Esse aplicativo ajudará muito. Você precisa acompanhar todas as novidades. E se você quiser assistir esse programa de novo ou qualquer outro programa da OAB Cidadania, acompanhe o nosso canal no YouTube, TV OAB, OAB Alagoas, com todas essas novidades. Contamos com sua participação. Venha participar da nossa rede social. Bom, até já!